Gente boa, o que no seu coração está acontecendo de tal modo que a promessa do Evangelho não se realiza em você? O que está acontecendo com você que faz com que a promessa do Evangelho não se realize em você? Abra aqui comigo em Marcos, no capítulo 6. Eu nem iria falar sobre isso, foi uma subteza que tomou conta de mim agora aqui. Marcos, capítulo 6. Eu fiquei pensando no que a gente falou e na dificuldade do coração se mover para as coisas mais simples e mais básicas da vida, e me veio o desejo de mudar o que eu ia dizer e falar sobre Marcos, capítulo 6. Do verso 1 ao verso 6, que diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, foi para casa, foi para Nazaré, e os seus discípulos o acompanharam para o lugar onde ele cresceu, viveu, onde ele passou mais de 90% do tempo da existência dele. Ele foi menino ali, as espinhas da puberdade lhe apareceram ali, ele se tornou ali adolescente, jovem adulto, até que aos 30 anos saiu de lá definitivamente. Então, voltando para casa, para o lugar onde ele fora criado, chegando o sábado, Jesus passou a ensinar na sinagoga. Sinagoga é o equivalente de igreja. A sinagoga é um lugar de um ajuntamento comunal. E eu não vou perder tempo aqui explicando o significado da sinagoga e desde quando ela começou na história do judaísmo. Ela não é mencionada como uma designação bíblica. Ela foi criada no tempo do exílio em Babilônia, é uma longa história o significado dela. O fato é que ela se tornou a entidade precípua do judaísmo até os dias de hoje. Ela tem papéis múltiplos. Jesus foi à sinagoga da sua cidade e muitos, ouvindo-o pregar, porque ele pregou no livro do profeta Isaías, capítulo 61, conforme diz Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao verso 20, ele pregou e leu o texto que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, abrir os olhos aos cegos, quebrar cadeias, soltar oprimidos e apregoar esse ano da graça, essa era da inclusão, do perdão, da bondade de Deus sobre todos os homens. E quando ele acabou de dizer isso, naquele lugar, na sua casa, na sinagoga, em Nazaré, ele disse: esta escritura de 800 anos atrás, proferida pelo profeta Isaías, acabou de se cumprir agora. Vocês estão olhando exatamente para aquele acerca do qual
Isaías falara. O Eterno, através de Isaías, proclamara que o Espírito do Senhor Deus estaria sobre alguém, e esse alguém sou eu. Esse mim sou eu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar boa nova aos quebrantados de coração, aos pobres, aos desafortunados. Enviou-me para abrir olhos. Enviou-me para quebrar condicionamentos, cadeias, prisões de todos os níveis e naturezas e dimensões. E para anunciar que chegou o tempo do perdão, da misericórdia do nosso Deus. E olhou em volta para todo mundo que o vira crescer, que de fato conheciam o cheiro da pele dele, o tinham visto com ceroto no pescoço, conheciam todo o desenvolvimento humano, normal, natural, de um rapaz, menino de Nazaré, filho de José, de Maria, irmão de Simão, de Judas, de Tiago e várias outras irmãs, que ajudava o pai na carpintaria, que pegava água na fonte da cidade, que brincava com os meninos, e que agora sai, e algum tempo depois retorna, entra na sinagoga onde ele mesmo também tinha sido educado como todas as demais crianças do lugar. E Nazaré era uma pequena vila. E diz isso. O que Isaías falou está encarnado em mim. Eu sou a encarnação disso aqui. É loucura. Se olhar, é porque você já parte desse pressuposto mítico, cultural, ocidental, judaico-cristão, que bem ou mal plantou em você uma ideia do Cristo mito, do Cristo do crucifixo, do Cristo Salvador, do Cristo arquetípico. Então você já nasce batizado, crismado, benzido para todo lado. Então para você, Jesus já chega como um fato dado e ocupa um nicho. Tem um lugar para ele na sua mente. Ele foi plantado no inconsciente ocidental e em boa parte do mundo. Está lá, como arquetipia. Até o ateu, quando fala de Jesus, ele se refere à arquetipia. Pouca gente faz a viagem para a loucura absoluta dessa fé, que foi o que os indivíduos do Evangelho tiveram que encarar. Eles não tinham nenhum tempo, não havia 2000 anos de reforçamento arquetípico da imagem, do nome Jesus, da figura do Cristo, artes e catedrais, e afrescos, e colunatas, e livros, e discussões, e guerras, e cruzadas, Então, todos nós, até os que entre nós nos tornamos confessadamente ateus, somos ateus a partir dessa referência, ou daquilo como essa referência arquetípica nos chegou involucrada.
como cultura imediata, como crença familiar, como qualquer uma dessas coisas. Agora, para aqueles caras ali de Nazaré, era um garoto voltando para casa com 30 anos de idade. Naquele tempo, com 30 anos de idade, ninguém era garoto, mas era homem. Na minha terra também, você fazia 18 anos, você estava por conta própria. Ou virava homem ou ia rodar sozinho. Agora é que a adolescência foi reclassificada, está sendo reclassificada, para ir de 13 anos aos 40. Jesus ia ter que começar o ministério com 72, para poder ter uma proporcionalidade em relação à imbecilização contemporânea. Mas, naqueles dias, com 30 anos, Alexandre o Grande estava dizendo, I rest my case. Já tinha conquistado o mundo. E a maior parte dos grandes feitos da humanidade no passado não foram feitos por anciãos, mas pelo vigor dessa juventude, entre 18 e 30, 35 anos de idade, era o ápice desse poder. Então volta esse homem jovem para casa. Entra na sinagoga, faz o que faz e diz, hoje, o que reis, profetas, sacerdotes dos últimos 800 anos sonharam e especularam, se cumpre aqui nessa vila, nessa sinagoga de nada, em mim. Aí diz aqui o texto, então eles se maravilharam. Primeiro impacto foi um choque. Porque Jesus não só leu, ele explicou, falou, desenvolveu, de modo que eles disseram, de onde vem a estas coisas? Parece que ele tinha sido abduzido, levado para um outro universo e voltado com isso, que estivera nele, que crescera nele, ao lado deles, eles não notaram. E agora que ele fala como fala, o choque é, de onde isso vem? A segunda pergunta é, que sabedoria é esta que lhe foi dada? De um lado eles reconheciam que havia uma riqueza cultural, uma riqueza de saber, uma riqueza de entendimento e uma sofisticação linda e simples no que ele destilava. Isso era o que maravilhava. Mas em segundo lugar, isso suscita uma questão. Que natureza de sabedoria é esta, se ele não saiu daqui? E como se fazem as coisas que dizem que são feitas, essas maravilhas pelas suas mãos? Aí de repente eles começam a pensar. A maravilha do primeiro impacto começa a dar lugar a uma familiaridade crítica, angustiadamente competitiva, porque diz, não é possível, ele bebeu da mesma fonte, ele comeu o mesmo pão, ele foi cercado por essas mesmas pequenas colinas, ele habitou o espaço reduzido dessa vila, nós vimos as transformações. Então, passado o choque, que não demorou tanto tempo, foram alguns minutos de estupefação, de suspensão, de sublimidade. Aí o coração começou a dizer, não, tem uma loucura aí, não pode ser verdade, menos.
E aí começa. O racionalismo vai tomando conta do choque que o sublime impôs. E aí vem a primeira pergunta do tipo que desconstrói a elevação sublime e a perplexidade chegando à adoração. Não é este o carpinteiro? O cara faz mesa. Se estivesse hoje aqui, ele não ia consertar esse banco porque é material sintético, mas faria de madeira aqui em cima. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Aí então, aquela maravilha deu lugar ao escândalo. Não. Mesmo que seja, não pode ser. Mesmo que a gente tenha ouvido, não é verdade. Existe uma sublime loucura no modo dele dizer, interpretar e se expressar, porque ele é divinamente ilusivo. Mas não pode ser verdade. Essas coisas não podiam estar sendo fomentadas durante esse período aqui, enquanto ele fazia mesa, cadeira, colher de pau, cumbucas de sopa, preparava todos os artefatos que nossas necessidades cotidianas precisavam, e ele era uma das fontes dessas soluções, ele e seu pai, não. Os irmãos dele também não tem nada demais. Tem um que namorou a minha irmã, outro pegou minha prima, tem um outro ali que eu sei qual é a dele, e tem um que não dá para confiar, já briguei com ele também, já saímos no pau, quebrei o nariz dele com uma cacetada. E aqui tem as irmãs dele, que também vivem aqui entre nós, lindas. Tem alguns aqui que conheciam as irmãs. Aí disseram, não! Esse cara, por mais maravilhoso que seja, não pode ser tratado assim por nós. E se escandalizaram dele. Ele não ofendeu ninguém, não foi agressivo com ninguém, não destratou ninguém, não fez absolutamente nada. O que lhes veio como questão anterior eram todas questões de uma estupefação gloriosa. De onde vêm estas coisas? Que sabedoria é essa? Como ele faz maravilhas? Se ele é filho do carpinteiro, se a gente conhece a mãe, os irmãos, as irmãs, a vida, a história, então não. Não, sai! E aí, a presença dele se transformou em algo tão perturbador, que o texto de Lucas nos diz que eles pegaram Jesus e levaram para um precipício em Nazaré para arremessá-lo de cima a baixo. Ato contínuo. Jesus então chegando lá, olhando fixamente nos olhos de cada um deles, em silêncio, atravessou no meio da multidão e foi embora. O texto aqui, Marcos, no entanto, prossegue. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias em volta, ensinando o Evangelho. Mas não pôde fazer ali nenhum sinal. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Senão curar uns poucos doentes, impondo as mãos. E ficou chocado com a incredulidade deles.
Agora olha aqui para mim. Se você se transporta para lá e olha para aquele cenário, de cara, você dá razão para aquele pessoal da sinagoga. Porque o que Isaías 61 dizia e falava acerca daquele ungido do Senhor, era interpretado corretamente pelos que liam a Escritura como sendo a manifestação do Cristo de Deus, que seria o próprio Deus manifesto entre os homens. Aí eles olharam para o cara e disseram, não, é um doido, é um surtado. Henri Cristo, hashtag Henri Cristo para você. Aqui não, vai para outro lugar, cara. Sabe por quê? Porque é impossível você olhar para um homem de 30, 31 anos de idade, por mais que ele seja a síntese de todas as sabedorias, de todas as maturidades, de todas as simplicidades, e dizer, eis Deus conosco. Ei-lo aí. É impossível. Só um doente, fanatizado, totalmente dependente, carente de tudo, sem identidade, vazio, desesperado por qualquer que seja a miragem, poderia cair num alto engano desse com tamanha deliberação. Do contrário, não. Eu, por exemplo, ia passar batido. Jesus sozinho não tinha a menor chance comigo. Olhar para ele, o máximo que eu podia dizer, meu Deus, que cara fascinante, maravilhoso. Quero até ficar por perto para aprender isso. Tem algo bonito emanando dele, lindo, que luz. Mas chegar e dizer, é Deus? Não. O maior profeta, um espírito de luz. Como todos fizeram. Não há nenhum grupo humano, religioso, filosófico que tenha encontrado Jesus e não tenha posicionado no panteão das elevações. Todos o fizeram. Até o islamismo não ousou colocar Maomé no mesmo patamar. Jesus está acima de Maomé. Jesus é o Messias de Alá. A única coisa na qual eles não puderam crer é que Alá o tenha permitido morrer na cruz pelos pecados dos pecadores, porque eles dizem que isso seria abominável. A justiça de Alá nunca seria uma absorção dos pecados, mas sempre seria uma vingança contra pecados. Então, eles dizem que, no Corão, que Jesus foi substituído por um sósia que morreu no lugar dele. E dali ele teve uma assunção mais ou menos parecida com a de Maomé. Mas se você chegar em qualquer ashram da Índia e falar em Jesus, todo mundo vai. Até aí é fácil ir. Agora dizer, Ele é Deus. Tudo que vem dele vem de Deus e Ele é a manifestação de Deus e cresceu entre vocês. Aí não dá. E não dá em nenhuma outra perspectiva. Como eu disse, eu mesmo não conseguiria. Eu sei qual seria o meu limite pessoal. Eu iria até o estado de contemplação admirada, embevecida. Mas o salto para dizer, sou teu. Sou teu, meu Senhor. Eu
Não conseguiria. E quem conseguir, está doido. Porque Jesus disse que nenhum de nós consegue isso sozinho. O que é maravilhoso em Jesus é admitir que sozinho não dá. Foi por isso que ele perguntou: o que dizem as multidões que eu sou? Uns disseram, tu és João Batista, outros dizem Jeremias, outros dizem Elias, outros dizem algum dos profetas, outros dizem João Batista que ressuscitou dos mortos. Ninguém, todavia, dizia, é Deus conosco. Todo mundo foi ao máximo que podia ir. Os que tinham as melhores visões acerca dele conseguiam chegar até esse nível do ser humano superior, do maior profeta, da maior mente, do maior espírito, da maior luz. Então Jesus perguntou a Pedro: e vocês, o que vocês veem em mim? E Pedro olhou para ele e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus então disse: bem-aventurado sejas tu, Simão. Por quê? Porque ninguém chega aí sozinho. Você chega até o Espírito de luz. Você vai com Kardec até lá, o maior espírito de luz, mas não passa daí. Bem-aventurado tu és, Simão, porque não foi carne, não foi cerebração, não foi intuição, não foi desenvolvimento filosófico, porque qualquer melhor pensamento humano não admitiria tal ideia. Bem-aventurado tu és, porque não foi carne, não foi sangue, não foi produção humana, mas sim foi revelação do meu Pai que está nos céus. Eu compreendo todo mundo que não consegue crer que Jesus é Deus, porque eu sei que só uma revelação especial planta esse olhar. Antes disso, eu já disse até onde você consegue ir. Agora imagina que em Nazaré como era pior ainda. Com o pai, com a mãe, com os irmãos, com as irmãs, com as histórias, com os convívios. E com aquela afirmação, hoje a esperança suprema dos profetas se encarnou aqui. Eles se maravilhavam e logo depois iam concluindo que a incidência daquilo cairia sobre eles. Se eles crescem naquilo e naquele, a vida deles teria que passar a tratar um concidadão imediato de uma maneira absolutamente diferente e insuportável. E aí se fecharam. A ponto de que Jesus se admira da incredulidade deles. Porque quanto mais familiaridade, frequentemente mais incredulidade. É por isso que ele disse que ninguém é profeta na sua própria terra. Por quê? Por causa da familiaridade. Por causa da multiplicidade de olhares, de interpretações. Profeta, em geral, vai ser ouvido, discernido e crido longe das Nazarés psicológicas e existenciais, aonde todo mundo tem medo de ser visitado por um concidadão sublime em Deus. É assustador
A gente prefere receber quem vem de longe e volta para longe do que admitir todo dia que está experimentando a maravilha da presença de alguém que exala a Deus. Aí a maravilha da percepção se transforma em escândalo e o escândalo em defesa, em negação, em incredulidade. E Jesus se admira. É um dos poucos lugares em que se dizem que Jesus se admirou. Ele se admirou da fé daquele centurião romano, que não tinha nenhuma familiaridade com ele, que era de Roma, era um centurião, chefe das forças de ocupação, mas creu, dizendo: não precisa entrar na minha casa, manda uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus disse: meu Deus, em todo Israel eu nunca vi uma fé como esta. Outra vez foi de outra feita com uma outra pessoa, também sem familiaridade, aquela mulher Ciro-Fenícia, na região do Líbano hoje, aonde ele esteve tentando um fim de semana de recesso e de descanso e não conseguiu, porque essa mulher descobriu, arrombou a porta da casa e entrou, pedindo socorro pela sua filha que estava horrivelmente endemoninhada. E Jesus disse: olha, agora não, depois, espera. E a mulher foi vencendo no argumento. Aí Jesus usou um provérbio popular e disse: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu, por enquanto, estou pregando para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela falou: tá legal, tudo bem, tudo certo, mas uma coisa eu sei. E respondeu com um outro adágio popular: eu sei que os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos seus donos. O que sobrar daí vai curar minha filha. E aí Jesus disse: ó, mulher, grande é a tua fé. Vai, seja feito conforme tu queres. E ela voltou para casa e sua filha estava curada. Estranhos, distantes, um inimigo político de Israel, o centurião, a outra uma Ciro-Fenícia considerada uma pagã repugnante, de hábitos estranhos e cultos diversos. Esses provocam nele e veem nele aquilo que se vê em Deus e provocam nele respostas divinas. Agora, o pessoal da familiaridade, o pessoalzinho, somos nós aqui. Nós aqui. Eu encontro todo dia, andando por aí, os malucos mais maravilhosos do mundo, aquele cara doidão, que vem não sei o quê. Pô, cara, de onde é que tu tira isso, rapaz? Mas Deus te visita, é um negócio. Eu estava morrendo, comecei a te ouvir, olha como é que eu estou. Eu não estou inventando não, todo mundo que anda comigo vê aonde eu vou, tem história assim acontecendo, para todo lado. Da casa dos ricos à favela, é a mesma história aos milhares. Agora, aqui em Nazaré é difícil. Aqui em Nazaré, você fica admirado da passividade, da incredulidade, da insensibilidade, da falta de solidariedade, da falta de compromisso. Esse cara não é aquele que se divorciou? Ele não é o do dossiê Caimã? Ele não é marido da Adriana? Não andou 3 noites e 4 dias na Papuda? Não é pai do Ciro, do Davi, da Juliana, do William, da Bruna, do Daniel, e não tem alguns filhos e filhas agregados? Que a gente conhece da noite,
por aí. De onde vêm essas convicções? E aí você anda pelos antros da terra e vê Deus destilando graça por onde você vai. Mas em Nazaré, você fica escandalizado com o escândalo, com a indiferença, com a hesitação. Reconhecem, mas têm medo da entrega. Isso se manifesta de maneira extraordinária numa declaração simples que tem aqui. E não pôde fazer ali nenhum milagre. Quando o profeta não pode ser profeta na sua terra, os milagres morrem naquela terra. Quando a familiaridade é interpretada contra a graça de Deus, contra a liberdade de Deus, contra a ação de Deus agir como quer, onde quer, por meio de quem deseje e com inteira liberdade, Jesus não pode fazer aí muitos sinais. Exceto curar alguns doentes impondo as mãos. É interessante que os dois exemplos que eu mencionei a vocês foram curas à distância. O centurião romano, Jesus disse, eu vou na tua casa. E o cara disse, não, eu não sou digno de que tu entres lá em casa. E nem precisa, basta que tu digas uma palavra. E eu sei que a tua palavra é obedecida no mundo invisível, e o meu servo vai ficar curado. Não precisa ir, não precisa nem ver, não precisa tocar, não precisa nada. E Jesus disse, isso que é um ente despaganizado por inteiro. Ele não tem um fetiche, ele não precisa de uma pedra de toque, ele não precisa de uma sugestão, ele não precisa sugestionar o criado, ele não precisa se sentir validado pela minha entrada na casa dele. Não, esse é o ente menos pagão que eu já encontrei. Essa é a fé no invisível. E a confiança absoluta nele. Em verdade, eu vos digo, em todo Israel não encontrei ninguém assim. A outra, a mulher do fluxo, é a mesma coisa. Não vai à casa dela, diz, vai, grande é a tua fé, a tua filha está curada, vai. Agora aqui, em Nazaré, onde acontecia aquele vazar de graça, um levantar de mão curava, uma palavra operava um milagre. Você não vê Jesus fazendo CPR em Lázaro. Lázaro, Lázaro, Lázaro. Vem para fora, Lázaro. Vem, Lázaro. Espera aí, deixa eu ficar aqui mais 10 minutos impondo a mão. Não, Lázaro vem para fora, e Lázaro vem morto para fora, todo amarrado, até chegar lá e desamarrar ele. O filho da viúva de Naim, lembram? Passando no esquife, a velhinha chorando, aquele pessoal carregando o enterro e Jesus vindo no fluxo contrário. Lá era uma caravana de agonia, que era a da vida, chegando, e Jesus veio chegando, vendo a mulher chorando, escaneou-lhe o ser, viu-lhe a dor, o desamparo, o abandono, se encheu de ternura por ela, se dirigiu, parou o enterro, olhou para o garoto, tomou-o pela mão, o levantou e entregou para sua mãe, e disse tchau, e seguiu, tranquilamente. A filha de Jairo, lembram?
chefe da sinagoga de Cafarnaum, estava morta. Foram chamar Jesus, e Jesus disse: eu vou. E Jairo disse: então vem. Começa a ficar mais judeu, mais chefe da sinagoga, começa a precisar de toque, presença, visita, vai virando crente, começa a problematizar o processo, não é? Aí ele foi, chegou lá, o pessoal da casa tinha um espírito armado. Ele disse a Jairo: a tua filha não está morta, só está dormindo. Aí o pessoal fez a maior gozação. Você veja, era um pessoal tão perversinho que mesmo a garota morta, eles preferiram a piada do que o choro. Ah, não sabe o que fala esse bobo. E a menina morta. Quanto mais para dentro da religião, mais isso vai ficando assim. A tal ponto que se diz: Jesus não permitiu que ninguém entrasse. Pegou aquele povo todo e deixou do lado de fora e disse: fecha a porta, porque eles atrapalham. Só permitiu que Pedro, Tiago e João entrassem com ele e Jairo e a mulher no ambiente onde a menina estava deitada e morta. E chegando lá, olhou para a garota e fez como a gente fala toda manhã. Aquilo era a fala do pai e da mãe de manhã para acordar o filho. Talita, cume. Que o pai abriu a porta: Talita, cume. Menino, levanta. Menina, está na hora. Foi assim que Jesus fez. Menina, está na hora. Levanta. E a garota levantou. Com 13 anos de idade, estava assim meio verde. Jesus disse: olha, ela morreu de inanição. Não, está lá, está escrito aqui no texto: deem-na de comer. Não é porque ela foi ressuscitada que ela não precisa agora de nutricionista. Alimento nela, ela está frágil. Agora vejam como fora do ambiente religioso é extremamente mais fácil, é extremamente mais aberto. As pessoas ou são ou não são, ou vêm ou não vêm. Mas a viagem vai entrando na religiosidade, você começa a encontrar obstáculos, gente que gargalha, gente que duvida, gente que diz ele não sabe o que fala, dormindo nada, está morta. Na casa de Jairo e em Nazaré, aonde ele foi criado, aí para ele curar alguém, ele tinha que impor as mãos. É o que está dito. Era quase que uma transmissão pneumopsíquico-orgânica, física, para o indivíduo. A incredulidade era tão grande que as pessoas precisavam sentir, as poucas que queriam crer alguma coisa, que estavam desejando se apropriar de alguma coisa, ainda assim precisavam de toque, de mão, de oração, de validação física, de dizer: eu estou aqui, recebe agora, vai, porque não creem na palavra. Tem que ter uma ponte, tem que ter uma sensorialidade ativada, tem que ter uma forma de sugestão que abra o mínimo possível a mente e o coração. Por isso ele se admirou que não pudesse curar pela palavra, mas apenas uns poucos impondo as mãos. O que eu vim aqui dizer hoje à noite? Eu vim dizer que nós sofremos da doença da familiaridade. Todos aqui, com raras exceções.
estão habituados, ouvem. Vão ficando impermeabilizados, dessensibilizados. Hoje em dia, uma das maiores angústias que eu tenho não se relacionam àqueles que se apresentam hostis ao Evangelho. Esses são os mais sedentos, são os hostis. O que é horrível é encontrar o povo de Nazaré. Eu tenho gente que fala comigo do sul da África, do meio da África, do leste, do oeste da África, do norte da África, de tudo que é lugar, gente crendo, fazendo a confissão do Evangelho, milagres acontecendo do outro lado da terra, ou na Oceania, ou na Ilha da Madeira, ou São Tomé, ou Magal, nos lugares mais distantes da Europa, por aí afora. E o que é que eles têm? Um celular falando 24 horas o Evangelho, ou um laptop ali pregando a mesma palavra. E eles querem tudo, eles querem absorver. Conclusão: o crescimento deles, a compreensão, o entendimento, é muito maior do que os de Nazaré. Nazaré é difícil. E Nazaré sofre da sua mornidão, sofre da sua pseudo-familiaridade, sofre da impressão de proximidade e sofre porque na sua arrogância pseudo-justificada deixa de aproveitar o dia da visita do nosso Deus, o dia chamado hoje. Melhor seria para os de Nazaré não terem nem a consciência daquela história. Talvez, se não tivessem no reconhecido, talvez se não soubessem quem ele era, talvez na ignorância recebessem tudo que todos recebiam. Uma das contradições do que eu observei durante toda a minha vida como cuidador de almas humanas nesses 45 anos ininterruptos, é que quanto mais as pessoas vão pensando que estão próximas e que estão aprendendo alguma coisa pelo mero fato de estarem próximas, mais ignorantes vão ficando, mais mornas vão se tornando, mais inacessíveis, mais bloqueadas, mais fechadas, mais espessas, maior é a camada, maior é a indevassabilidade dos seus seres para a penetração singela do milagre solto da palavra da vida. Eu estou falando de você. E não quero te consolar. Tem alguma coisa para melhorar? Não. Eu estou pedindo a Deus que você saia daqui molestado. Vá olhando a sua carteirinha de membro de Nazaré. E a minha esperança é que o Espírito Santo comece a arrebentar essas presunções. Você quer saber de onde a sabedoria vem ou você quer aprender a sabedoria? Você quer saber como esses milagres e graças são realizados ou você quer ser atravessado por eles? Você quer saber de onde a instrução vem ou você quer constatá-la e, em verificando sua realidade, vivê-la? Você não acredita que o poder de Deus pode se manifestar através de pessoas que você passou a vida conhecendo? Cujas histórias você sabe? Você não consegue crer em Deus presente
no seu familiar, no seu próximo, no seu concidadão, tem que trazer de onde? Tem que ser um cinza, tem que vir da estratosfera, tem que vir de que dimensão? Ou tem que ser um maluco doido, prometendo loucuras, visitando o país, para você crer que no meio daquela confusão, Deus se manifesta? Os teus olhos estão tão fechados assim, seu coração anda tão obturado, a graça de Deus estando tão presente, é objeto de tanta relutância. Mano, pega ou larga de vez, cara. É simples assim. E que o Senhor te perturbe, te angustie, te dê uma semana miseravelmente pensativa. E que o teu coração se quebre, os teus joelhos se dobrem e a tua consciência se vergue. E você se liberte da mornidão, desse bioma cínico de Nazaré. Vamos ficar em pé. Senhor Jesus, Tu ressuscitaste de entre os mortos, estás vivo e és Senhor de vivos e de mortos, de homens, de anjos, de principados, de potestades, de todas as criaturas universais e multidimensionais, aonde houver um ser vivente, aonde algo for, ali és, porque tudo que existe, existe em Ti. E essa é a nossa certeza. Nós somos de fato gente que creu nessa loucura, nessa maluquice de que Deus estava em Cristo, absolutamente, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e que nos constituiu cooperadores com Ele, ministros da reconciliação, embaixadores dessa graça e desse perdão. E eu te imploro, sabendo que não é carne, não é sangue, não é poder filosófico que nos leva até aí, mas sabendo que é um mistério, é um milagre, é uma entrega, é uma rendição, é uma confiança, é um abandonar-se em Ti para poder provar todo o benefício que o Evangelho promete. Ajuda-nos para que a promessa do Evangelho não seja vã na nossa vida por causa da nossa incredulidade. E ajuda-nos a ver em que estado de mornidão nós nos colocamos. E salva-nos disso e salva-nos dele. É o que eu te peço, por mim, pela minha mulher, pelos meus filhos e netos e por todos os meus irmãos, aqui e em qualquer lugar da terra, com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.